Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bagagem de Alma. Eu sou Mário Sérgio e, juntamente com o Roberto C.P. Júnior, nós iremos conversar a respeito do pecado original. Olá, Roberto, tudo bem? Tudo, Mário, e você, como é que vai? Tudo bom. Muito frio aí, calor? Como é que está esse quase verão aí Pois em é, rapaz, o verão Petrópolis? não deu as caras. Eu estou em Petrópolis, né? Rio de Janeiro é uma coisa, Petrópolis é outra. Aqui está frio. Aqui também está fresquinho ainda. Tá. Então, posso começar? Pode, por favor. Bom, então, o pecado original, Mário, é uma história bem conhecida porque ela está na Bíblia. Está lá em Gênesis. História de Adão e Eva que pecam e são expulsos. Essa é a história que é conhecida. A questão é o seguinte, é como interpretar a Bíblia, porque a Bíblia ela é essencialmente um livro espiritual. Então, ela está cheia de metáforas, de imagens, de alegorias, Né? de cunho espiritual. Então, se a pessoa tenta interpretar a Bíblia ao pé da letra, ela não vai muito longe. Né? Eu Você lembro do imagina pessoal ter... tentando procurar onde é que estava o lugar onde Adão e Eva estiveram aqui na Terra, Pois né? é, diz que é entre o Tigre e o Eufrates, tem na Mesopotâmia, tem um monte de história desse tipo. Mas você imagina só tentar entender aquelas imagens lá do Apocalipse ao pé da letra. Então, não vai para lugar nenhum, fica uma coisa fantasiosa. E no caso da história do pecado original, é exatamente isso, a questão de se interpretar ao pé da letra. Então, o que essa história nos diz? Ela diz o seguinte: Adão e Eva representam o espiritual humano, masculino e feminino. Esse espiritual humano, ele é tentado, tem um tentador que quer que eles errem, e eles pecam. Eles pecam e sofrem as consequências do pecado. Então, a história diz que naquele lugar que eles estavam, lá o Jardim do Éden, que não é o paraíso espiritual, porque no paraíso espiritual não pode haver erro de espécie alguma, não tem tentação, não tem nada disso. Uhum. Mas a alegoria fala, no lugar que eles estavam, eles podiam fazer de tudo, só não podiam comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento. Certo, beleza. Havia uma determinação para não comer o fruto da árvore do conhecimento. E a indicação divina era o seguinte: se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí o tentador diz o seguinte, na forma da serpente: é certo que não morrereis. E fala para comer. E a Eva come, ela é a primeira a comer. A Bíblia diz assim: a mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente aos olhos e desejável para dar conhecimento. Então, a Eva foi a primeira a sucumbir à tentação, oferece para Adão, que come também. Aí, os teólogos, Mário, que procuram entender a Bíblia ao pé da letra, eles ficam perplexos, porque o Criador falou que eles iam morrer se comessem do fruto da árvore do conhecimento. E a serpente diz: é certo que não morrereis. E eles não morrem. Eles são expulsos, mas morrer não morrem. Então, é algo muito mais profundo. Essa morte de que eles correm o risco é a morte espiritual, não é a morte terrena. Então, novamente, ao pé da letra, as pessoas que interpretam acham, não, então não existia a morte terrena veio para cá por causa do pecado de Adão e Eva. Não, a morte terrena sempre existiu, Nós já até vai continuar falamos disso existindo. lá no Reencarnações, né? Claro, é uma coisa natural, uma contingência natural da vida. O que não deve existir é a morte espiritual. É Sim. disso que a determinação divina queria poupar. Uhum. Comer do fruto da árvore do conhecimento, ou seja, deleitar-se com o fruto da árvore do conhecimento, significa o seguinte: cultivar o raciocínio terreno, o intelecto, assim, excessivamente. Então, isso faz com que a pessoa não consiga evoluir espiritualmente, porque adormece o espírito. Como o intelecto é fruto da matéria, ele só vê o que é material. Então, ele só vai levar a pessoa para o que é matéria. Então, o espírito não se desenvolve. Se ele está parado, se não se desenvolve pela lei do movimento, ele pode acabar morrendo. Esse o significado do pecado original, que deu origem a todos os pecados que os seres humanos foram, assim, bastante eficientes em produzir novos pecados, e estamos nesse caos aqui de hoje por causa disso. Né? É, Basicamente é isso. como a gente falou lá na nossa primeira bagagem de alma, nós falamos sobre reencarnações, né?
O estar aqui do espírito humano para vir para as materialidades, o objetivo era o desenvolvimento espiritual, com o objetivo de voltar para o reino espiritual Sim. plenamente desenvolvido. Sim. Né? E ao fazer isso, ao comer o fruto da árvore do conhecimento, ou seja, ao colocar o raciocínio, né, que seria, o raciocínio em si não é uma coisa errada. Não, Ele não é. É a joia, é a coroa do desenvolvimento do corpo humano aqui na. Sim, mas ele deveria servir como um instrumento, Mário. Exatamente. Por isso que fala, deleitar-se com o fruto da árvore do conhecimento é diferente. Você só vai no raciocínio. Você só cultiva o raciocínio. Então, ao invés dele ser um instrumento do espírito, ele passa a ser o regente. E o espírito fica lá embaixo, não se desenvolve. Esse foi o pecado original. Ao invés de deixar a voz interior ser a condutora, né, ele passa a usar o raciocínio como condutor. E o raciocínio como condutor, ele não consegue avançar além da matéria, além do terrenal aqui. Então, ele só enxerga isso, porque foi para isso que ele foi... Ele não é maldoso, Mário. Ele não é ruim. É da essência dele só olhar para o que é matéria. Exatamente. Então, o erro é em você se deixar levar pelo cara que não tem condições de levar você para onde você precisa ir, que é para o reino espiritual novamente, né? Exatamente. E a gente tem que levar em consideração que a essência do ser humano é espírito, né? E o espírito, ele fala conosco aqui com a parte material com o corpo humano, que é esse corpo que a gente tem aqui, que não somos nós somos essencialmente o espírito, né? Ele fala através da intuição. E como é que a intuição fala com a gente? Né? Ela fala através da alma, a alma está ligada pelo cordão dourado lá no plexo solar, né? E é pelo plexo solar que vem a intuição e é retransmitida para o cerebelo, a parte do cérebro posterior que fica abaixo aqui do cérebro anterior, que é o cérebro racional, né? Isso que chega no cerebelo, né, chega em imagem. O espírito não fala, ele fala através de imagem, né? E essa imagem é retransmitida para o cérebro anterior, que é o cérebro frontal aqui, e aí sim, esse cérebro anterior, que é o cérebro do raciocínio, ele vai transformar aquela imagem em ação, em palavras, em pensamentos, em coisas que eventualmente você vai atuar na matéria aqui. Esse é o caminho normal do funcionamento das coisas, né? Mas eu acho que você, falando de cerebelo, eu acho que você já falou do segundo pecado grave da humanidade, que foi consequência do pecado original. Porque cerebelo significa, em latim, cérebro, o pequeno cérebro. E qual que é o segundo pecado, Mário? Grave. O segundo pecado foi o excesso do cultivo do raciocínio, que fez com que o cérebro anterior ficasse muito maior do que o cérebro posterior. Antigamente, milênios, milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, esses dois cérebros tinham praticamente o mesmo tamanho. Então, o trabalho dos dois era equilibrado e harmonioso. Com o cultivo unilateral do raciocínio, o cérebro anterior, o cérebro do raciocínio, cresceu em relação ao cérebro posterior, que se encolheu, dizer assim, transformando-se então, no cérebro. Por isso que se chama pecado hereditário, porque cada criança nascer já nasce com essa diferença brutal dos dois cérebros, o que mostra uma tendência para ela continuar errando. Ela, na verdade, ela herda o perigo, o mal hereditário, né? O pecado hereditário. Se ela tomar a vida dela nas mãos, ela não precisa sucumbir a esse pecado. Mas ele é hereditário porque todo mundo já nasce com o cérebro posterior atrofiado, que é o cerebelo, e o cérebro anterior hipertrofiado, que é o cérebro como a gente conhece. Agora, o interessante, você até fez um post disso no Facebook, falando que os mamíferos, eles também têm o cérebro anterior e o posterior, e eles têm alguma similaridade, né, Roberto? Tem. Eles também têm um cerebelo, só que, evidentemente, eles não têm espírito, é ponte para a alma deles. Mas o curioso, se você pegar o cerebelo dos animais, em comparação com o cérebro, ele é muito maior, o cerebelo dos animais, em comparação com o cérebro, do que é o cerebelo humano.
A Paloma gentilmente fez um novo desenho para a gente, mostrando aí o tamanhão do cérebro que a gente tem, né? Uhum. E isso realmente é um grande problema para a gente, né? É um desafio grande, porque enquanto esses dois cérebros ainda trabalhavam em harmonia, a voz interior do ser humano era uma voz interior, ela falava alto, né? Olha, não tinha como não ouvir, Não não tinha tinha como como não. não ouvir, Mário. Né? Ao você fazer alguma coisa errada, ou seja, dar prioridade ao que o racional ali estava querendo fazer, em detrimento do que o espírito falava, era clara a voz dizendo: não, você está fazendo errado, né? E era um desconforto tão grande que a pessoa só se livrava daquele desconforto fazendo o que era certo. O Disney até explorou muito bem esse aspecto aí com aquele desenho. Você sempre põe o Pato Donald que queria ficar nervoso com um diabinho e um anjinho assim, né? Mostra bem essa figura da intuição e do racional em ação, né? E à medida que o ser humano foi dando mais ênfase à voz do raciocínio, o que aconteceu com a voz interior? Ela foi ficando fraca, até virar um sussurro, que é o que a gente tem hoje. Hoje nós não temos mais a voz interior, a gente tem um sussurro interior. É, pois é. Você sabe que você falando aí do pecado hereditário e do perigo da morte espiritual, eu lembrei da história de Caim e Abel, na Bíblia, que também é uma história sobejamente conhecida, que também não é literal. Também não é literal. Uhum. Caim é o raciocínio humano supercultivado, e Abel é o espírito ligado à luz. Caim não suporta Abel. Ele mata o irmão e é amaldiçoado pelo Senhor. É mais uma alegoria, mais uma metáfora bíblica, mais uma imagem mostrando o processo de erro da humanidade. O pecado original ele teve origem há muito tempo, há centenas de milhares de anos, quando o ser humano resolveu ficar escravo da sua ferramenta aqui na Terra, ao invés de usar ela como ferramenta mesmo. E essa opção fez com que o retorno à pátria espiritual ficasse comprometido, como você bem falou lá. Isso vai causar a sua morte, né? A gente está falando aqui da morte espiritual, não da morte terrenal propriamente, né? A Bíblia fala também nisso, no Apocalipse fala da segunda morte. É essa, que é o salário do pecado que está lá em Romanos. É essa. Então, todo o caos que a gente vive é fruto do pecado original, que degringolou no pecado hereditário, e a gente sofre de tudo que está nesse mundo aqui, é decorrência disso. E outra coisa interessante, decorrente aí do aumento do cérebro anterior, como ele domina hoje, a gente só pensa, né, a gente pensa loucamente, ele precisa de descanso, né? A gente tem que dormir, tem que ter o sono, não por causa do corpo, porque o corpo bastava você ficar sossegado, descansar, que o corpo já se recupera, né? Mas a gente precisa do sono para repor a energia do cérebro anterior, porque se você ficar vários dias sem dormir, você entra você entra em parafuso, né? Parafuso. O cérebro anterior, ele precisa, é um motor que está sobreaquecido, precisa toda noite descansar. Por outro lado, o cérebro posterior, o cerebelo, ele não descansa. Não é interessante isso? O Swami nos traz essa informação na mensagem do Graal, né? Uhum. Ele mostra lá que o cerebelo está sempre funcionando. Então, quando existia o equilíbrio entre os dois cérebros, o ser humano dormia, a alma ia ter vivências em outras planícies, né? E o cerebelo captava essas vivências e depois retransmitia para o cérebro diurno para ser útil no dia a dia das pessoas, né? E hoje, com o cerebelo atrofiado, ele continua funcionando, só que o cérebro anterior está tão grande que ele interfere nas irradiações do cérebro do cerebelo. E aí você tem as vivências noturnas misturada com as coisas que vêm do cérebro anterior, do cérebro diurno, e aí é como se você a nuvem de pensamentos, Oi? a nuvem de pensamentos aí que fica em volta da pessoa. Exatamente. Aí você fica com as vivências noturnas mais as coisas do cérebro. Então, quando você tem fala, aquela falação toda, isso é a ação do cérebro anterior, porque na alma não vai ficar falando, não é da peculiaridade da alma. Você vai ter só as imagens. E aí fica como se fosse uma chapa
uma chapa fotográfica com dupla exposição. E é por isso que os sonhos hoje são todos muito confusos. Pois é, sonhos deveriam ser retratos de vivências no mundo astral, como se diz, né? E hoje é muito difícil a pessoa receber avisos, ensinamentos e lembrar disso por causa desse problema dos pensamentos. E você estava falando do cerebelo pequeno, uma curiosidade é o seguinte: os cientistas ficam espantados quando começa a se formar o cérebro da criança. O cerebelo tem um monte de ligações complexas, sabe? Muito complexas e muito grande, um número muito grande, que vão sumindo com o tempo. Aí eles ficam assim, mas é muito estranho isso. Por que na criança, no recém-nascido, essas ligações do cerebelo são tão intensas e depois desaparecem? Enquanto isso, a velocidade do crescimento do cérebro anterior é imensa, né? Ele cresce 50% em 18 meses. Então, a gente sabe que na mensagem do Grau, o período da infância mostra um retrato, assim, como se fosse em time-lapse, do desenvolvimento humano ao longo de milhões de anos, né? Então, mostra justamente o cerebelo, que poderia ter uma função importante, vai definhando, pequenininho, crescendo lentamente à medida que a criança vai crescendo, e o cérebro anterior praticamente explode, né? O tamanho, a velocidade é imensa, né? São milhares de neurônios por minuto crescendo, é uma coisa impressionante. Realmente é muito interessante isso daí. E aí fica a pergunta, né, Roberto? Bom, e como é que a gente fica nessas coisas? Se a intuição hoje é um sussurro, como é que a gente resolve isso? Bom, eu compararia essa questão como um celular com pouco sinal, né? O que você faz com um celular com pouco sinal? Você fica tentando escutar, né? Você vai, mexe aqui, muda de posição e vai até... Porque você precisa ouvir o que estão falando ali, não tem como você simplesmente jogar o celular fora. Você tem que ouvir. Então, você vai tentar e vai se acostumar à fala picada, no fim das contas, né? Você vai se adaptando até que você começa a achar um lugar em que efetivamente o sinal melhore, né? A Abdurkheim nos fala isso, que as pessoas têm condições de, com o passar do tempo, ir identificando a sua voz interior novamente, talvez não todo o tempo, né? Mas naquilo que é relevante, naquilo que é importante, você talvez exercitando e tendo essa consciência e esse anseio de mudar, né, de melhorar, eu acho que a gente, de certa forma, contribui também biologicamente, né, Roberto, para que gerações futuras talvez tenham uma estrutura cerebral mais harmônica, né? Sim, sim. A previsão é essa, né? Se a humanidade começar a evoluir, a previsão é que no futuro os cérebros voltem a ficar... Tem até um trechinho da mensagem do Grau, em que Abdurkheim, na dissertação Intuição, que Abdurkheim nos diz o seguinte, né? Os seres humanos do futuro terão cérebros normais, que, trabalhando com uniformidade, se apoiarão, então, mutuamente de modo harmonioso. O cérebro posterior, o que se chama cerebelo, por estar atrofiado, robustecer-se-á, então, porque chegará à atividade certa, até ficar em relação correta com o cérebro anterior. Então, haverá novamente harmonia e o contorcido e doentio terá de desaparecer. Então, isso aqui é um alento, é uma esperança para nós, seres humanos, de que a gente ainda tem possibilidade de, no futuro, voltarmos a ser seres humanos normais, né? Porque hoje nós não somos. Hoje nós temos muita dificuldade, viu, Mário? Inclusive para discernir o que realmente é intuição. Muitas pessoas tomam o sentimento como se fosse intuição. E aí quebra a cara e fala, não tem que confiar na intuição, tem que confiar só no raciocínio. Intuição é coisa de fada, de não sei o quê, de criança. Fui confiar na intuição. Ele não foi confiar na intuição. Ele se ateve ao sentimento que é produto do raciocínio. Essa é a diferença. Então, até para isso é difícil hoje em dia, né? A intuição, ela forma primeiro uma imagem, imediatamente. Depois é que chegam os pensamentos. E no sentimento você pensa, sente, aí depois que vem a imagem. O processo é o inverso. Só que é tudo tão rápido, a pessoa está sentindo alguma coisa, estou agindo de acordo com a minha intuição, está fazendo um monte de barbaridade de acordo com a minha intuição, eu sou espiritual, entendeu?
Estou aqui, assim, nos píncaros, né? E não está nada, não está nada. É muito fácil de saber, é só ver o resultado. A intuição leva tudo para cima, tudo vai para cima. É diferente, é diferente. Isso aí a gente pode lembrar das crianças quando estão aprendendo a andar, não é, Roberto? Elas levantam, caem, depois levanta de novo, né? Cai, e elas não desistem, falam, não, não vou andar, vou ficar aqui, né, engatinhando. Não, elas vão até conseguir. Ou andar de bicicleta, que seria uma coisa já de adulto, né? Quando a gente se dispõe a andar, a gente às vezes cai, né? Mas uma hora você aprende, aí ao aprender a coisa se torna natural, né? Eu acho que a gente tem que procurar ser persistente nas coisas, né? Afinal de contas, nós não lembramos, porque isso foi em encarnações que já ficaram aí em priscas eras, né? Onde a gente participamos de uma forma ou de outra, que senão não estaríamos aqui, né? Sim. Participamos de uma forma ou de outra dessas escolhas erradas que geraram aí o pecado original e o pecado hereditário. Mas cabe a nós contribuirmos também para que isso mude, né? Tanto para nós pessoalmente, como para os seres humanos como um todo, né? Exatamente. Você falou aí de priscas eras, e é prisca, põe prisca nisso, viu, Mário? Eu queria sugerir o livro Os Primeiros Seres Humanos, da escritora Rosélia Fonsace, que ela mostra como surgiu o pecado original há centenas de milhares de anos, né? Eu só queria ler um pequeno trecho desse livro, que ela diz o seguinte, a escritora diz o seguinte: a ligação espiritual, no decorrer do tempo, foi totalmente cortada. Esse foi o momento em que, falando simbolicamente, nasceu o ser humano do cérebro, ouvindo exclusivamente o raciocínio que ele elevou à posição de regente. Com a supremacia cedida pelo ser humano ao raciocínio, modificaram-se as duas partes do cérebro originalmente iguais. A parte destinada à assimilação das vibrações do espírito foi negligenciada e suprimida, até que por fim se atrofiou totalmente. Hoje, essa parte do cérebro é chamada cerebelo. A outra parte do cérebro, hoje denominada cérebro ou cérebro anterior, desenvolveu-se exageradamente devido à sua atividade unilateral. Assim, surgiu um desequilíbrio que se transformou, no decorrer do tempo, no mal hereditário, no pecado hereditário. Essa é o fecho da coisa, a condensação da história. Ali ela faz um resumo muito claro aí do que aconteceu, né? E aí tira toda essa áurea, essa névoa que envolve esse conceito que a Bíblia descreve, né, Roberto? A Bíblia traz inúmeros ensinamentos importantes, Mário, úteis para a época, mas tem que interpretar direito, tem que estar com o coração aberto e a intuição ligada. Aí você consegue assimilar o que tem na Bíblia, senão ela fica um livro fechado a 7 selos. Tá? Exatamente. E é bom salientar que a gente não é contra o raciocínio, o trabalho do raciocínio, não é isso, hein? E já falamos. No momento, isso aqui foi dito. A gente entende que o raciocínio ele é uma ferramenta do espírito e, como tal, ele deveria se portar. Quando ele se arvora a posição de senhor, ele só faz besteira, porque ele só vai olhar o material em detrimento do espiritual, daquilo que se costuma falar de coração, né? Então a gente vê tantas atrocidades que tem pelo mundo, tantas coisas que você fala, nossa, essa pessoa não tem coração, né? Na verdade ela tem, só que está lá escondido e não está trabalhando, né? Tá parado. Isso aí, meu caro. Por hoje é só. Até a próxima. Até mais.